Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o fair play financeiro. Ele serviria para que Flamengo e Palmeiras deixassem de ser superpotências no Brasil? Bora falar também sobre Vitor Pereira. Existe um problema grande para uma eventual renovação de contrato do técnico português com o Corinthians. Já o São Paulo tem se mostrado o rei de Copas. Aproveitamento bem bacana nos mata-matas. Vou te trazer números e valores sobre quanto o São Paulo já faturou com as boas campanhas no mata-mata em 2022. Tem ainda informação importante sobre o Atlético Mineiro. Te falo sobre as últimas do mercado de transferências, com direito a Casemiro bem perto de se mudar para o Manchester United. Tem chance de o Fluminense vender uma das suas principais joias para o futebol português? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com mais de 1.210.000 pessoas. O objetivo por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão e fique por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E a Smash sempre prepara cupons e promoções bem legais para te ajudar a aumentar os ganhos e as chances de você se dar bem nas apostas. Já dá para apostar em qualquer um dos 10 jogos do Campeonato Brasileiro desse fim de semana. São 9 partidas no sábado e no domingo. Tem ainda mais uma partida na segunda-feira. É óbvio que o grande destaque fica para Palmeiras e Flamengo, jogo com cara de final de campeonato, mesmo num torneio de pontos corridos. Vitória do Palmeiras paga R$ 2,36, o empate paga R$ 3,20 e a vitória do Flamengo no Allianz Parque assegurando R$ 3,10. Também dá para apostar, por exemplo, em ambos marcam ou não. Se os dois times fizerem gol, você fatura R$ 1,75 para cada real apostar. Curtiu, né? Então faça agora mesmo o seu cadastro, não perde tempo, já faz agora seu cadastro da Smash, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz o cadastro e começa a apostar, tenho certeza que você vai se divertir e se ficar muito bem. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o CSA. O presidente do clube, o Omar Coelho, ficou bravo com os vascaínos que foram até Maceió e levaram água do Rio de Janeiro. A preocupação era de tomar água de lá e se repetirem os casos de Ponte Preta e Cruzeiro, que tiveram vários atletas com problemas estomacais. O presidente do CSA não gostou dessa história, afirmou que faltou um pouquinho mais de humildade por parte dos vascaínos e ainda tirou sarro, lembrando que o seu time venceu o rival carioca. Bora contar que o jornalista Thiago José Luca, que ameaçou o Flazoeiro em uma das tribunas de imprensa lá na Arena da Baixada, depois da vitória do Flamengo por 1-0, esse jornalista teve sua carteira suspensa por 120 dias. Essa suspensão se deu pela Associação de Cronistas Esportivos do Paraná. De fato, atitude absolutamente lamentável. Bora te contar também que, de acordo com o Grêmio, não existem mais ingressos para a partida desse domingo contra o Cruzeiro, outro jogaço na Série B do Campeonato Brasileiro. Todas as entradas à disposição no mercado já foram vendidas, restam apenas ingressos de camarotes, que são exclusivos para pessoas do Grêmio, e também os 2.000 ingressos para torcedores do Cruzeiro, que serão colocados à venda no próprio domingo. Para fechar o giro de notícias, contar que Casemiro ficou bem perto de se mudar para o Manchester United. O próprio Carlo Ancelotti deu uma entrevista há poucas horas, admitindo que conversou com Casemiro, e o volante brasileiro deixou clara a intenção de se mudar para a Premier League e a chance dele mudar de patamar financeiro. A tendência é que o negócio entre Real Madrid e Manchester United seja fechado em 60 milhões de euros fixos e mais 10 milhões de euros em bônus. Boa notícia para o São Paulo, que fica com 3% do valor final da negociação. Para fechar de vez, uma curiosidade que vem da Argentina. Semifinalista da Libertadores da América, adversário do Flamengo, o Vélez Sarsfield colecionou mais um tropeço nessa sexta-feira pelo Campeonato Argentino, derrota de virada para o Aldosivi. E agora vem a constatação mais maluca. O time é o penúltimo colocado num torneio de 28 equipes. O Vélez é o 27º com apenas uma vitória em 14 partidas. Tá bom para você? Bora começar agora sim com as notícias para valer. Primeiro destacando a semifinal da Copa do Brasil gigante. Uma espécie de torneio Rio-São Paulo, mata-matas com paulistas e cariocas se enfrentando. De um lado da chave, Corinthians e Fluminense, do outro lado da chave, São Paulo e Flamengo. A gente vai conhecer o sorteio, a gente vai conhecer os mandos através de um sorteio que começa por volta das 11 da manhã, lá na sede da CBF. No confronto entre Flamengo e São Paulo, para mim é um claro favoritismo do Flamengo. Se o São Paulo conseguir eliminar o rival, vai ser uma baita surpresa. E o retrospecto recente ajuda a explicar essa minha convicção.
Nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias do Flamengo, algumas delas com direito a passeio. 2-0, 3-1, 4-0 e 5-1. No acumulado 14-2 para o Flamengo. Rogério Ceni, inclusive, nunca venceu como treinador o rival das semifinais da Copa do Brasil. Já no duelo entre Fluminense e Corinthians, aí para mim bem mais equilíbrio, é até difícil apontar um favorito. Fluminense, na teoria, chegaria no momento melhor, mas vem vivendo de altos e baixos. Corinthians acaba de conseguir uma classificação bastante bacana contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos também foram equilibrados. 2 vitórias para cada lado e um empate nos últimos 5 jogos. Bora falar agora sobre o programa de torcedores do Atlético Mineiro, o Galo na Veia. A grande preocupação entre dirigentes do Galo em relação a uma debandada de sócios torcedores desde as eliminações na Copa do Brasil e mais especialmente da Libertadores, a última delas na quarta-feira da semana passada para o Palmeiras. O Galo na Veia chegou a registrar algumas semanas atrás 130 mil sócios torcedores. Consultei na manhã dessa sexta-feira e já eram 122 mil sócios torcedores, uma perda de 8 mil. Como várias das mensalidades, ou melhor, como vários dos contratos em vigência vão se encerrar nas próximas semanas, e essa é a preocupação dos dirigentes do Atlético, que as pessoas não se sintam estimuladas a estenderem, a prorrogarem, a continuarem como sócios torcedoras do Galo. E o Atlético precisa se manter próximo dos 130 mil sócios torcedores adimplentes para poder bater aquela meta de 30 milhões de reais. Qualquer receita é super bem-vinda em um clube como o Atlético, que sempre investe até um pouquinho mais daquilo que pode. Só para arrematar, além da preocupação dos dirigentes com o sócio torcedor, há também uma preocupação com a perda de bilheteria, com menos torcedores presentes na reta final do Campeonato Brasileiro, até pela distância do Atlético em relação ao Palmeiras, líder do campeonato. Hoje a diferença é de 13 pontos a favor do Verdão. Quero mudar de assunto e falar a respeito de Matheus Martins, joia do Fluminense, só 19 anos de idade, tem atuado como titular no time de Fernando Diniz. E já foram vários os clubes que fizeram propostas oficiais. Udinese, Watford e Lokomotiv Moscou, por exemplo, só para citar 3 casos. 5, 6 e 7 milhões de euros foram as ofertas, todas recusadas. Nessa quinta-feira em Portugal só se falou a respeito da possibilidade de Matheus Martins ir jogar no Sporting. Só se falou, ficou muito forçado. Mas foi um dos temas mais comentados lá na imprensa portuguesa. Matheus, que é muito bom jogador e chegaria para tentar reforçar o elenco do Sporting para o início dessa temporada 2022-2023. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa importante do Fluminense. Ela assegurou que não houve nenhum contato por parte do Sporting e se pintar uma proposta de 7 milhões de euros, como foi especulada em Portugal, a chance de negócio é nenhuma. O Fluminense, na medida do possível, vai tentar postergar o máximo possível a venda do atleta. Se não conseguir precisar vendê-lo agora, vai pedir valores superiores a 10 milhões de euros. Acho que está coberto de razão. Meninos de só 19 anos de idade, que pode atuar como centroavante, pode atuar como atacante pelo lado do campo e tem bastante potencial para continuar crescendo. Quero falar agora sobre o São Paulo, o rei de Copas. Você já reparou que o Tricolor versão 2022 tem um aproveitamento excelente nos torneios de mata-mata, incluindo a reta final do Campeonato Paulista, a Sul-Americana e a Copa do Brasil? São Paulo já acumula 10 confrontos de mata-mata, com 9 classificações e uma única derrota ou eliminação. Essa perda se deu na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. São Paulo até vai bem em casa, vence por 3-1, mas toma 4-0 no Allianz Parque e acaba ficando com o vice-campeonato paulista. Na Copa do Brasil, eliminações desde a primeira fase, ou vitórias em mata-matas desde a primeira fase. O São Paulo nessa quinta-feira empatou em 2-2 com o América e garantiu vaga na semifinal. Mesma fase que o São Paulo já está classificado na Sul-Americana. A Sula com um formato diferente, tem primeiro uma fase de grupos e depois se inicia o mata-mata. Quero contar para vocês sobre os adversários que o São Paulo venceu durante essa temporada em mata-matas. No Campeonato Paulista, São Bernardo nas quartas de final, Corinthians na semifinal, a derrota para o Palmeiras na decisão. Na Sul-Americana, Universidade Católica e Ceará foram os rivais do mata-mata. Copa do Brasil um pouco mais de adversários, até porque o São Paulo iniciou lá na primeira fase. O Tricolor passou por Campinense, Manaus, Juventude, o próprio Palmeiras que havia derrotado ele no Campeonato Paulista, além do América que ele acaba de eliminar. Com todos esses triunfos em competições de mata-mata, o São Paulo já acumula 35 milhões e 100 mil reais em prêmios. Vou te contar sobre cada um dos campeonatos. A Copa do Brasil já assegurou ao São Paulo 19 milhões e meio de reais. Na Sul-Americana, a receita foi de 14 milhões e meio de reais. No Paulistão, 1.150.000, prêmio pelo vice-campeonato.
Se o São Paulo conseguir bater o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, vai encher o bolso de dinheiro. É que o prêmio para o vice-campeão da Copa do Brasil é de 25 milhões de reais, já o prêmio pelo título é de 60 milhões de reais. Você está confiante no São Paulo? Usa o espaço para comentários para dizer quais são suas projeções para o tricolor na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, beleza? Bora falar agora sobre a renovação de contrato de Vitor Pereira no Corinthians. Ninguém no Corinthians esconde que o Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, quer a permanência do VP, mesmo no auge da crise, com direito a críticas de jogadores e muitos torcedores bravos com o treinador português. O Duílio já propôs a extensão do contrato. A última vez que ele tocou nesse tema foi depois da derrota por 1-0 para o Palmeiras em casa. Derrota que praticamente eliminou o Corinthians da chance de brigar pelo título do Campeonato Nacional. Na oportunidade, como em todas as outras vezes, o Vitor Pereira disse ao Duílio que vai tocar nesse assunto somente no fim da temporada. Tem um grande entrave para a renovação e permanência do português em 2023. E ele atende pelo nome de família, mais especificamente a esposa do Vitor Pereira, que é radicalmente contrária à permanência do treinador por aqui. Para ser mais preciso, a esposa do Vitor Pereira não queria nem que ele viesse ao Brasil quando aceitou a proposta do Duílio alguns meses atrás. Tudo porque a mãe dela, ou seja, a sogra do Vitor Pereira, tem problemas de saúde extremamente graves. Existe o risco de morte a qualquer momento. E a esposa entendia que ela e o Vitor Pereira precisariam estar em Portugal para dar o suporte. O VP, num primeiro momento, até recusou a proposta do Corinthians, depois foi sendo convencido e aceitou vir trabalhar por aqui. E isso causou um desgaste familiar. O Vitor Pereira já deixou claro isso para dirigentes do Corinthians e duas pessoas do Timão já me contaram que de fato o Vitor Pereira é externo, isso até com alguma tranquilidade lá, eu vim para cá, mas o clima ficou pesado lá, vai ser difícil ficar pro ano que vem também por isso. Então, a menos que exista alguma novidade importante envolvendo a sogra, eventualmente se ela ficar boa da noite pro dia, ou eventualmente, esperamos que não, que aconteça alguma coisa de mais grave como o falecimento dela, o Vitor Pereira vai ter dificuldades para a extensão desse vínculo contratual com o Corinthians. Minha avaliação sobre o trabalho dele, apesar de alguns erros de escalação, apesar de em alguns momentos passar do tom no trato com os atletas, eu acho que o Vitor Pereira é o grande responsável por fazer do Corinthians, semifinalista da Copa do Brasil, ter chegado às quartas de final da Libertadores da América, algo que não acontecia há bastante tempo, e fazer com que o Corinthians figure desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro no G4 não é pouca coisa não. E você, tá feliz com o VP, não gosta dele? Use o espaço para comentários e emita a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o fair play financeiro. Vamos fechar o vídeo com um assunto extremamente importante. Vários de vocês, especialmente aqueles que não torcem para Palmeiras e Flamengo, têm defendido a utilização do fair play financeiro em território brasileiro, imaginando que isso possa impedir que Flamengo e Palmeiras se distanciem cada vez mais dos rivais. O que é o fair play financeiro? Esse mecanismo que foi criado na Europa e agora é super divulgado e difundido também em campeonatos europeus, como Espanha e França, enfim. Praticamente todas as competições por lá têm o próprio fair play. Esse é um mecanismo que serve para que os clubes não gastem mais daquilo que possam gastar. É algo como, olha, você fatura isso, você provou que você é capaz de faturar isso. Então você não pode gastar mais do que isso. Seu endividamento não pode ser superior a esse. É um controle em relação às finanças dos clubes. E aí vai a notícia ruim para quem defende o fair play financeiro com a intenção de barrar o crescimento de Flamengo e Palmeiras. Se a gente em algum momento adotar o fair play por aqui, e eu defendo essa ideia, a primeira coisa que a gente vai ver é um distanciamento ainda maior de Flamengo e Palmeiras para o restante dos clubes. A ausência de um fair play financeiro diminui essa distância por aqui. E eu vou explicar o porquê. O Palmeiras e o Flamengo hoje gastam aquilo que podem. Nicola, mas eles gastam demais, verdade. Acabou de fechar a janela de inscrições no mercado na metade do ano e o Flamengo foi aquele que mais gastou, 87 milhões de reais, o Palmeiras foi o segundo que mais gastou, 84, e o terceiro foi o São Paulo com 33 milhões de reais, uma diferença gritante. Flamengo e Palmeiras gastam tanto porque arrecadam muito mais do que os concorrentes. Eles fizeram a lição de casa, conseguiram estruturar as finanças, jogaram as dívidas, primeiro que eles reduziram as dívidas, e depois jogaram as dívidas todas para um longo prazo, o que permite a eles ter um fluxo de caixa melhor. Sem contar receitas, os dois na temporada passada ficaram próximos de 1 bilhão de arrecadação contra, por exemplo, 500 milhões do Corinthians. Diante dessa diferença enorme, Flamengo e Palmeiras hoje são capazes de investir alto sem ferir um eventual fair play financeiro. Eles fazem tudo dentro da conformidade.
Quem teria problemas com o fair play financeiro hoje seriam, por exemplo, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians, que são 3 dos principais perseguidores, a dupla que eu citei antes. O Atlético Mineiro, em muitos momentos, com a ajuda dos investidores, o São Paulo e o Corinthians gastando aquilo que não tem, contando com bons resultados financeiros, ou melhor, esportivos, para garantir, num segundo momento, as finanças, os prêmios atrelados a competições. Então, se você imaginou que o fair play mudaria o rumo da coisa, pode mudar, mas deve fazer com que Palmeiras e Flamengo se tornem ainda mais distantes dos demais. E a presença do fair play financeiro por aqui certamente evitaria que Cruzeiro e Botafogo chegassem ao ponto em que chegaram, com dívidas superiores a R$1 bilhão e rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, qual a sua opinião sobre o fair play financeiro? Você concorda com o que eu falei? Discorda? É a favor? É contra? Tô curioso para saber, deixe toda a sua opinião no comentário, beleza? A gente volta de tarde com mais vídeo. Abraço para todos, tchau!